Boa tarde a todos, são 14h07. Agradecer à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri pelo apoio ao projeto intitulado Pesquisa Quantitativa, Capacitação em Ferramentas Básicas dos Métodos Estatísticos de Análise para Tratamento de Dados em Pesquisa na área de Gestão de Empresas em Teófilo Otoni e região. Nós estamos dando continuidade à nossa fala sobre as formas de coleta de dados. Especificamente agora estamos falando sobre alguns métodos que, em épocas passadas, podemos assim dizer, eram mais utilizados, mas que com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia, esses métodos de coleta de dados passaram a ser menos utilizados, como a entrevista pelo correio, que é o correio, e o painel postal. Então, aqui, vou retornar aqui a apresentação para vocês. Então, agradeço a presença do Everton, Maria Clara, Sabrina, Wallace, Gabriel, Bruna e Ângela. E vou aqui retornar o compartilhamento de tela com vocês. Especificamente, estão conseguindo ver os slides? Estamos sim, professor. Lógico que eu vou pedir ajuda agora aos universitários, já que o Everton já disse aí, né, Everton? Você pode ler esse slide para nós? Posso sim, professor. Métodos pelo correio. O questionário é enviado para indivíduos que possuem o perfil demográfico desejado pela pesquisa. O pacote típico inclui envelope para postagem, carta de apresentação, questionário, envelope para postagem paga. Eventualmente, inclui-se um incentivo. O próprio entrevistado preenche o questionário, potencial para erros. Não existe interação com o entrevistador, diminui a premência social. Isso. Primeira coisa, assim, fazer uma pergunta. Você entendeu ali no início, Everton? Quando a gente fala perfil demográfico, nós estamos falando do quê? Que tipo de informação que é importante aí quando a gente fala do perfil demográfico? Perfil demográfico. Demografia, demopopulação, grafia. É da localização, não, professor? Isso, tem a ver. Localização é um tipo de informação. Quando a gente fala de perfil demográfico ou sociodemográfico, né, tem alguns que colocam até a palavra sociodemográfico, nós estamos falando, por exemplo, que são aquelas informações mais importantes que você possa ter no seu questionário. É aquelas que identificam o indivíduo, sabe? Por exemplo, localização, você já disse que é uma delas. Sexo é também, entendeu? Idade. Sim. Então, demografia tem tudo a ver com essa questão de informações vem de demo, de povo, certo? Então, toda a informação do elemento, como sexo, idade, renda, localização, tem tudo a ver com esse perfil demográfico, tá? Aí, quando a gente coloca o perfil sociodemográfico, certo? Aí nós podemos acrescentar outras variáveis também, ou econômico, né? Até a renda, ela pode ser tanto demográfico quanto econômico também, tá? Mas, por exemplo, esse demográfico que você disse, uma palavra que você matou, né, que você deu como chave aqui, de fato, é a localização. O local onde ele reside é importante, sim. Por quê? Porque, por exemplo, o perfil do... Bom que a gente vai interagir um pouquinho agora, viu, Everton? Você vai me ajudar. Beleza. Quando você fala do perfil de consumo de Teófilo Otoni, você acha que os... Como é que a gente fala quem é de Teófilo Otoni? É Teófilo Otense? Teófilo Otonense. Teófilo Otonense. O perfil de consumo do Teófilo Otonense
poderíamos dizer que é o mesmo perfil de consumo do Belo Horizontino, que é de Belo Horizonte? Você acha que poderia ter semelhanças? Não? Ô, professor, aí depende, né? Teria que fazer uma pesquisa para verificação. Uhum. Eu não sei. Hã? Então, aí Pô, já você matou, aqui, como diz o outro, você foi num ponto-chave. De fato, eu preciso fazer uma pesquisa, é uma isso? pesquisa. Então, Isso. eu não posso garantir que tenha diferença, posso? Não. Sem a pesquisa, não. Isso, você pode falar. Você ia falar mais Não, alguma não, coisa? já terminei minha fala, professor. Aí Tranquilo. tá. Então, Não, tranquilo. sem ter uma pesquisa, seria muito difícil eu falar que são perfis diferentes, concorda? Se você utilizou bem e você pegou bem o gancho da ideia. Por quê? Porque o que acontece hoje em dia? Hoje em dia as pessoas têm muita certeza daquilo que elas falam, sem necessidade ou sem ter feito algum tipo de pesquisa. Não sei se você está concordando comigo. As pessoas hoje, em alguns Sim, momentos, estão muito enfáticas em dizer é desse jeito ou é dessa forma. Isso é o senso comum. Eu estou falando de ciência. Então, quando você fala de ciência, de pesquisa de mercado, pesquisa de marketing, pesquisa científica, nós podemos, primeiramente, antes de ter certeza de algo, e mesmo com a pesquisa nós não temos certeza também, né? Existe isso ainda, não é sim. verdade? Então, mesmo realizando a pesquisa, nós podemos dizer que há uma tendência, não significa que vai ser tão preciso assim, há uma tendência do consumidor, por exemplo, de teoflotone, após eu realizar uma pesquisa, há uma tendência de que eles têm um comportamento semelhante, por exemplo, aos belo-horizontinos. Mas isso quem mostrou não foi eu, Edmilson, não é o Eberton, e sim a pesquisa, concorda? E aí, Concordo. tem uma frase que eu já vou falar para você que eu acho importante quando nós vamos fazer pesquisa: os dados revelaram, os dados demonstraram. Não é o Edmilson, não é o Eberton, é os dados que mostraram isso, entendeu? Nós, enquanto pesquisadores, temos que pensar muito nisso. Não sou eu, não é você, é os dados que revelaram que há uma tendência do comportamento, né, dos moradores de Teoflotone serem semelhantes aos de Belo Horizonte a partir dos resultados da minha pesquisa. E aí esse método de correio, gente, já foi usado durante muito tempo, inclusive para as teses antigas. Não sei se vocês chegaram a ver, mas tinha umas teses mais antigas que as pessoas eram digitadas naquelas máquinas de escrever. Naquela época, para se fazer uma tese de doutorado, de mestrado ou um TCC, se fosse um público que estava distante, você tinha que utilizar o método de correio mesmo, não tinha outro jeito. Pagava, lógico, dependendo do tanto de malote, às vezes você tinha um desconto, você mandava aí para os endereços das pessoas e rezava para que elas devolvessem, tá? Aí, como fala assim, diminui a premência social, é o seguinte, diminui muito o contato, né? Essa interação do entrevistado com o entrevistador. E o método correio também tem lá suas vantagens e desvantagens, né, Eberton? Que aí você lê para nós que hoje você vai me ajudar. Mais um pouquinho. Mais do que ajuda, tá? Leia depois as Então vamos lá. vantagens e depois a desvantagem para nós, por gentileza. Beleza. Vantagens. Isenta a coleta de tendenciosidade do entrevistador. Custos menores em relação ao método domiciliar. Não exige o custo de equipe e de campo. Uhum. Premência baixa pela ausência de contato direto entre o entrevistador e o entrevistado. Desvantagem: falta de controle do processo. Como não existe contato pessoal, o entrevistador não tem compromisso com o preenchimento do questionário. Baixo índice de resposta. Pouco controle sobre quem realmente preenche o questionário, pais versus filhos. É, Pouco controle sobre como é feito o preenchimento e a rapidez da devolução do mesmo. Pouco controle sobre o ambiente de preenchimento do questionário. Viu?
enquanto assim, nós vamos observando que algumas vantagens e desvantagens. A primeira, né? Você já comentou aí, já leu para nós, né? Primeiro é a tendenciosidade, ou seja, o entrevistado o entrevistador não consegue, de certa forma, em alguns momentos, influenciar quem está respondendo. O custo menor e não tem esse contato do entrevistador com o entrevistado. Ah, isso é vantagem? Dependendo do questionário, se bem elaborado, com perguntas bem objetivas, ótimo, tem isso como vantagem. Por outro lado, como você está encaminhando o questionário via correio para que o indivíduo responda na casa dele, onde ele estiver, aí, por exemplo, pode ser não necessariamente é ele que responde, por isso que fala assim, você não sabe quem preencheu diretamente o questionário. Por outro lado, você vai precisar muito da boa vontade desse indivíduo para que responda para você, por isso que o baixo índice de resposta. Por outro lado, você também não consegue observar se ele preencheu de forma correta ou não o questionário, porque você não está ali para fiscalizar, ter o controle, o monitoramento, certo? Você não sabe também que ambiente ele preencheu. Então, assim, métodos pelo correio, ele tem mais desvantagens do ponto de vista em que o questionário, se não bem elaborado, pode ter muito vieses aí. Por outro lado, certo? Tem que ser um público que você compreenda que é um público, assim, muito interessado na sua pesquisa, que vai responder mesmo o seu questionário, ele mesmo vai responder, não vai encaminhar para outra pessoa responder. Então tem esses erros. E esse método pelo correio, ele também, gente, ele é semelhante ao método eletrônico que nós falamos anteriormente. Por exemplo, quando você manda o link, o interessante do WhatsApp é isso. Se você manda o link do WhatsApp, eu estou mandando para o Eberton, eu sei que é ele que vai receber, mas não sei se é ele que vai responder. Certo? O problema maior também do método eletrônico é isso. Eu sei que talvez não é o seu caso, Eberton, porque você, por se tratar de ser um aluno, às vezes, né, você mesmo tem plena capacidade, ou vocês têm plena capacidade de responder ao questionário. Mas, por exemplo, se você pega uma pessoa idosa que tem um WhatsApp e você manda para ela responder, aí o que, que ela vai falar? Ah, eu não tenho cabeça para isso não. Ô meu filho, ô meu neto, vem cá, responde aqui para mim. E sendo que o público seria ela. Por exemplo, né? Ah, eu quero saber sobre a preocupação com a saúde dos idosos. Um exemplo. Como é que ele se preocupa com a saúde? Como é que ele se cuida? Se ele faz exercício, se ele faz dieta? Um exemplo, né? Se faz controle de pressão e tudo, que geralmente fazem, né? Mas tem alguns que não, tem alguns que às vezes têm a vida muito ativa, fazem exercício e tal. Aí eu quero esse público idoso. Aí eu mando por correio ou eu encaminho o link. Só que idoso muitas vezes não tem paciência para responder. Tá? Alguns têm conhecimento, respondem, outros podem ter, mas não têm paciência, outros não têm tempo, e aí vai. Aí acaba que vai pedir para o neto, para a neta, ou para o filho, ou alguém da casa responder. E aí você fala assim, não, eu entrevistei os idosos por meio eletrônico. Pode ser um erro, tá? Por isso que eu falo, dependendo do público que você vai trabalhar, você tem que tomar muito cuidado com o que você que, que, que forma de coleta você vai utilizar. E aí o método correio está aqui, ó. Maior problema, tendenciosidade da não resposta. Será que o perfil daqueles que responderam o questionário é igual ao perfil dos que não respondem questionários? É como eu disse para vocês da situação do idoso, por exemplo, onde você vai entrevistar uma pessoa idosa. Tranquilo? Dúvidas? Comentários? Beleza? Alguém já teve alguma experiência aí semelhante que possa comentar ou não? Não, possa comentar, né? Ou não, eu já estou tirando vocês do jogo, mas não é bem isso, né, professor? Eberton, Maria Clara, Sabrina, Gabriela, Wallace, Gabriel, Bruno, desculpa, Bruna, Ricardo e Ângela. Eu estou perguntando para você o seguinte,
Porque possivelmente você já deve ter contato com avós, com o pai de vocês, que em algum momento ou outro recebeu lá um questionário para responder e pediu para você responder para ele. Vocês já fizeram isso em algum momento? Já aconteceu com vocês em algum momento? Ó, o Wallace respondeu que não. Deixa eu ver. Eberton, Maria Clara, Sabrina, Gabriela, Gabriel, Bruna, Ângela. Com vocês não aconteceu ainda não, não? Beleza. Você ia falar, Maria Clara? Falei que não. Ah, tá. Ok. Menos mal, viu, gente? Porque olha para você ver, eu estou perguntando isso para vocês, porque veja bem, a gente às vezes, por educação, a gente tenta ajudar nossos avós, nossos pais a responder um questionário que é específico para ele. Só que vejam bem, será que é certo eu responder para ele? Ou seria certo eu pegar o questionário e perguntar para ele, e aí ele me dá a resposta? Aí era o certo, tá? Mas mesmo assim, é que eu disse, esse problema de tendenciosidade, ele é complicado porque, primeiro, é que se o meu pai ou minha mãe recebeu um questionário e eu, como filho, vou perguntar para ele, vai, de certa forma, vou ter uma certa influência aí. Por quê? Tem coisas que eu vou perguntar para ele, dependendo da forma como eu pergunto e da forma como eu me expresso por meio do meu rosto, da minha face, ele pode achar que é sim ou que é não, certo? Que eu estou concordando com a resposta ou não. Aí eu falo, meu filho me fez uma cara ali que não gostou dessa pergunta, então estou achando que a resposta é não. Então, essa tendenciosidade ela é extremamente perigosa, principalmente quando nós vamos fazer. Por isso que o treinamento do entrevistador ele é fundamental. Por que é fundamental? Porque dependendo, ele tem que ter seriedade na hora de perguntar. Não é importante fazer gestos, movimentos, certo? Gente, entrevista de pesquisa de opinião pública, principalmente em momentos de eleição, por isso que você tem que pegar uma pesquisa séria, do estudo sério. Por quê? Você pode pegar entrevistador que gosta do candidato A e não do candidato B, por exemplo. Estou falando sim só para. Não estou me referindo a nenhum candidato, tá? Candidato A, B e C. Vamos pegar 3. E aí você é a favor do candidato A e você é o entrevistador. Aí o cara responde que eu tendo a votar nesse candidato B aqui, e você faz uma cara de quem não gostou. Olha o perigo que é essa questão da tendenciosidade. Aí ele vai falar, pelo jeito, cara, aí ele está achando, ele deve ser do candidato A, então vou falar pelo candidato A ali. E aí, o que acontece? A pesquisa está totalmente enviesada. Outro exemplo, vamos sair um pouco dessa seara aí, vamos entrar na seara da empresa. Um exemplo, a empresa, ela quer fazer uma entrevista com seus clientes e você vai entrevistar os clientes, fazer um levantamento de campo, que agora nós vamos entrar daqui a pouco na parte da observação. Ele faz uma entrevista de campo sobre a avaliação do produto. Vamos por avaliação do serviço. Vamos mudar um pouco. Nós vamos avaliar o serviço de assistência médica aqui em Teófilo Otoni. E aí, eu sou o entrevistador e vou a campo, fui contratado para realizar essa entrevista junto aos clientes. Então, ele tem um banco de dados de clientes com endereço e tudo, e e entrou em contato com os clientes, falando que, olha, nós contratamos uma empresa e essa empresa vai realizar uma entrevista com o senhor, tá bom? Beleza, tá bom, pode pedir para ele vir. Aí ele vai, o Edmilson lá, entrevistar o cidadão que é cliente da empresa para avaliar o serviço. Bom, beleza. Aí eu vou lá, e aí uma das perguntas, né, vamos imaginar uma aqui,
por exemplo, como é que ele avalia o atendimento dos médicos dessa clínica, um exemplo. Aí você, por exemplo, pode colocar por especialidades. Odontologia, né? Vamos pegar duas assim, especialidades. Vamos supor que tem lá odontologia e vamos pegar uma outra modalidade aí. Outra especialidade, desculpa, outra especialidade médica. Então, o cara pode fazer um tratamento dentário e, ao mesmo tempo, fisioterapia. Vamos pegar aí, odontologia e fisioterapia. Aí, você, enquanto contratado, você já teve a experiência negativa com o profissional da odontologia. E aí, você vai lá e pergunta para o seu cliente, para o cliente que aceitou a entrevista, como você avalia o atendimento odontológico da clínica? O cara fala assim, o atendimento é excelente. Aí você fala, mas o senhor acha que é excelente? Acabou. Olha o que eu fiz. O senhor acha que é excelente? Quer dizer, eu estou questionando a resposta do entrevistado, perdão. Isso não pode acontecer. Como o senhor avalia o atendimento odontológico da clínica? O atendimento é excelente. O que você poderia fazer é aquelas perguntas que nós vimos antes, certo? Por que o senhor avalia como excelente o atendimento odontológico? Aí ele vai te explicar. Aí, beleza. Não tem tendenciosidade aqui. Você só está pedindo para explicar com mais detalhes o porquê ele está avaliando como excelente o atendimento odontológico. Então, são duas situações diferentes. Uma que eu aceitei a resposta e pedi detalhes, e a outra que eu questionei de antemão a resposta do meu entrevistado. Isso não pode acontecer. Então, é o que eu disse para vocês, são dois comportamentos diferentes. Desculpa que o ônibus aqui, ele para, é um ponto de ônibus aqui na porta da minha casa, tá? Mas, o que acontece? São duas situações que uma foi tendenciosa, a outra não. Então, é uma das coisas que nós temos que observar, ter esse cuidado quando nós vamos realizar qualquer tipo de coleta de dados, tá? É muito interessante, porque eu digo para vocês que eu já fiz muita pesquisa de campo, muito levantamento de campo na minha vida. Inclusive, assim, para pesquisa de opinião pública, pesquisa de mercado, pesquisa de marketing. E eu sempre tive e sempre terei o cuidado de, em nenhum momento, sabe, questionar a resposta do meu entrevistado. A resposta dele é sagrada. Pensem nisso, quando forem realizar qualquer tipo de pesquisa. A resposta do seu entrevistado é sagrada. O que ele responder é aquilo que é. Eu posso até fazer a gravação, que aí depois eu posso transcrever, por exemplo, a resposta dele. Mas o que ele responder é o que é. Tá? Eu não posso em nenhum momento ficar questionando se está certo ou errado, porque isso não é o meu papel enquanto pesquisador. Meu papel é coletar a resposta dele da forma como ele me respondeu. Simples assim. Ou talvez nem tão simples assim, dependendo das pessoas que trabalham com levantamento de campo, que infelizmente a gente tem que pensar o seguinte, no momento em que eu sou um pesquisador, no momento que eu sou um entrevistador, eu estou isento de valores. Mas, professor, mas a pesquisa qualitativa, eles falam que o pesquisador ele tem que se interagir com o ambiente, com o contexto onde ele faz. Tá, mas aí é outras técnicas. Por exemplo, o que eu disse para vocês da etnografia, por exemplo, né, que o pesquisador vai lá mergulhar junto ao seu público, convivendo com eles, aí ele vai sim ter uma maior interação, vai sentir, vai chorar junto com eles, vai se alegrar e tudo, mas é uma outra modalidade que nós estamos falando, né, de uma modalidade diferenciada, em que, de fato, essa interação ela é importante, porque ele precisa perceber a realidade daquele público, e perceber a realidade do público
entender de forma qualitativa, subjetiva, aí é outra, digamos assim, é outra forma de coleta. Diferentemente do que nós estamos falando, que é da pesquisa quantitativa. Tá bom? Também que fique claro isso. Isso é uma postura para quem trabalha com abordagem mais quantitativa. Lógico que a abordagem qualitativa tem as suas nuances, a sua seara, né? Tem as suas interações, certo? Que a gente, enquanto pesquisadores, também temos que respeitar. Mas não é o foco aqui da nossa conversa, tá bom? Vou continuar aqui a projetar aqui, compartilhar aqui com vocês a tela. Então, agora nós vamos falar de uma outra forma de coleta, que nós falamos do levantamento de campo, agora vamos falar da observação. Que, embora para algumas pessoas ou para alguns pesquisadores, isso a gente fala que não existe um senso comum, não existe uma concordância na literatura, principalmente na área de metodologia, de que observação não não faz parte de uma pesquisa descritiva, que, na verdade, observação é mais de uma abordagem mais qualitativa, ou seja, de uma pesquisa exploratória. Vão ter pesquisadores que são contrários a isso é normal, até porque não há uma unanimidade, principalmente se tratando de método de pesquisa. Mas, para nós, a observação ela é importante, sim, e faz parte da pesquisa descritiva do ponto de vista da abordagem quantitativa. E o que é a observação? A observação envolve o registro, né, de padrões de comportamento. Tem que tirar esse né aqui, que eu nunca vi gostar de falar né. Mineiro, né? Olha, tá vendo? Olha o né de novo. Observação. A observação envolve o registro de padrões de comportamento de pessoas, assim como dados sobre objetos e eventos de forma sistemática para obter informações sobre o fenômeno de interesse. O que isso quer nos dizer? Que a observação, eu posso registrar comportamentos, eu posso registrar dados, eu posso observar eventos, mas, que fique claro, de forma sistemática. Ou seja, eu preciso ter um protocolo. Não é observar por observar. É uma observação que existe um protocolo, existe uma sequência, existe uma lógica da minha observação. E aí tem algumas condições, do ponto de vista da abordagem quantitativa, que precisam ser consideradas quando nós utilizamos a observação. Que condições são essas? Primeira delas, né? As informações necessárias precisam ser observáveis ou dedutíveis de um comportamento observável. Um exemplo, se eu quero observar o comportamento de compra dos consumidores do shopping que tem aqui no Tiateca. Tem um shopping lá, não tem? No Tiateca aqui tem um shopping, não é isso? Tem sim, professor. Tem sim. E se eu quero avaliar, por exemplo, o comportamento dos frequentadores do shopping do Tiateca. Então, eu vou estar ali como observador. Pode ser observação disfarçada ou não, depois nós vamos falar sobre isso. E o que eu vou observar, por exemplo, é no shopping ali, o que as pessoas compram ou o que elas consomem. É observável e é dedutível. O comportamento de interesse precisa de alguma maneira ser repetido, frequente ou previsível. Por isso que, como eu falei para vocês, quero observar, por exemplo, a quantidade de sapatos ou a quantidade de produtos de vestuário que as pessoas compram. Ou seja, porque no shopping é muito repetido, tem muitas lojas, isso é bom. Se é esse o comportamento que eu quero observar, interessante, a observação cabe muito bem aí.
E o comportamento de interesse precisa ser relativamente de curta duração. Um exemplo, eu observo hoje, durante um período lá de umas 4 horas, observo amanhã, observo depois de amanhã. Ou seja, isso é uma das, como podemos dizer, se é condições, pode ser uma das premissas, né? Essas 3 premissas do uso da observação. E a observação que eu disse para vocês, ela pode ser, ou esse método de observação, ele pode ser um método estruturado ou não, certo? Logicamente, não estruturado não é quantitativo. Uma coisa que é interessante dizer para vocês, se a forma de coleta não é estruturada, ela não cai muito bem em se dizer que ela é quantitativa, porque a pesquisa quantitativa, ela exige estrutura, tá? Por isso que a não estruturada está aí para vocês, não indicada para pesquisa quantitativa. A observação não estruturada. A observação ela pode ser disfarçada ou não disfarçada, natural ou simulada, pessoal ou mecânica. A estruturada, o observador preenche um formulário semelhante a um questionário ou conta o número de vezes que uma determinada atividade ocorre. Como eu disse para vocês, compra de sapato, número de pessoas que entram e saem no shopping. Eu estou falando do shopping do Tiatec aqui como exemplo. A observação não estruturada, um estudo no qual o observador simplesmente faz anotações sobre o comportamento que está sendo observado. Agora, para nós, a observação estruturada, que é indicada para a nossa abordagem quantitativa, tá vendo que eu tenho que ter um formulário, então eu não vou observar por observar, não. Eu vou observar dentro de uma estrutura. Quantidade de pessoas que entram e saem, o que elas compram ou não. Então eu vou ter uma sequência ali que eu preciso preencher aquele relatório. Perfeito? Observação estruturada é mais indicada para abordagem quantitativa. A não disfarçada e a disfarçada. A não disfarçada é um exemplo que eu vou observar as pessoas, comportamentos, sem necessariamente elas saberem que estão sendo observadas. Agora, a disfarçada, certo? Deixa eu ver se eu fiz. Peraí, a não disfarçada, certo? Elas estão sabendo que estão sendo observadas. Eu não disfarço, elas sabem. Tá? Desculpa que eu estava errando aqui. E a observação disfarçada, elas não sabem que estão sendo observadas. Então, eu vou usar de um disfarce, ou seja, eu vou simplesmente, posso me passar como cliente de uma loja, isso é observação disfarçada. Eu passo como cliente de uma loja e vou observando o atendimento das pessoas, ou como os atendentes estão se dirigindo às pessoas. Um exemplo de um roteiro. Ele disse bom dia, ele houve um cumprimento do vendedor, sim ou não? Ele mostrou muitas opções de compra, sim ou não? Se sim, quais opções? Entendeu? Que é um roteiro, é uma estrutura. Por exemplo, eu quero analisar o comportamento dos atendentes das lojas do shopping do Tiatec, um exemplo. Tranquilo? Alguma dúvida? Perguntas? Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Então, nós falamos aqui até o momento da observação não disfarçada e observação disfarçada. A disfarçada, as pessoas não sabem que estão sendo observadas. Essa é mais interessante, por quê? Porque as pessoas vão simplesmente no comportamento natural. Isso, a riqueza de detalhes é muito melhor. Por outro lado, quando a gente fala de observação natural, está dentro dessa perspectiva de que, né, a observação, por exemplo, ocorre num ambiente natural, certo? Eu consigo maior precisão, verdade no fenômeno, certo? E o comportamento dos observados, enquanto operam máquinas em chão de fábrica, esse é um exemplo. Espera aí que eu acho que alguém
manifestou alguma Ô, coisa. professor, eu só ia verificar se tem alguma relação. Eu acho que essa observação disfarçada, Hum, acho que muitas empresas utilizam aqui em Teoflotone principalmente para conhecer concorrentes, né? uhum. Eu falo isso porque eu já fiz isso também, né? A gente se passava por um cliente para pegar informações sobre um novo concorrente que chega à cidade, justamente para a gente Certo. ver e preparar, né? Eu acho que tem relação, não tem com essa pesquisa aí também disfarçada. Ela pode ser disfarçada e ao mesmo tempo até natural também, né? Você não acha? Sim, Porque você vai é ali. natural. Pode falar, desculpa. Não, pode continuar, professor. Por que que eu estou te falando que ela é natural? Porque vamos supor, a diferença entre observação natural e simulada é, por exemplo, a simulada você vai controlar o ambiente. A natural é da forma como ocorre, entendeu? Então, quando você está comentando aí que você, enquanto funcionário de uma empresa, se disfarça de cliente de outra, ela é disfarçada e ao mesmo tempo ela é natural, porque você não influencia no ambiente. Você vai lá e simula, ou pelo menos finge que é um cliente, concorda? A, Concordo, realmente. a simulada não, você tem controle sobre o ambiente. Entendeu a ideia? Entendi, sim. Obrigado pela conversa aí. É bom que deu para a gente esclarecer um pouquinho aí sobre essas questões aí. Obrigado, viu, Heberto? Por nada, professor. Bom, a outra observação aqui que a gente chama, podemos dizer outra tipologia de observação, é a observação mecânica. O que é essa observação mecânica? Ela envolve o uso de dispositivos mecânicos para registrar o comportamento. Esses dispositivos podem ou não necessitar da participação direta do entrevistado. Um exemplo mais comum e interessante, que às vezes a gente não utiliza tanto, como vocês estão vendo aqui, ó, o registro de comportamento contínuo. Alunos em sala de estudo, trabalhadores em ambiente administrativo, pessoas no supermercado, fluxos de veículos, etc. Eberton e demais alunos, o que eu acho interessante da observação mecânica é que, um exemplo, se você vai a um supermercado e você quer saber, por exemplo, qual que seria o comportamento das pessoas que compram no supermercado a partir do produto que elas compram. Se tem um local que é bom para você olhar esse registro, é o caixa. Não no dinheiro, e sim no registro. O que está registrado ali? É muito interessante, gente, porque vocês vão observar o que as pessoas estão comprando mais. Nossa, se tem um local onde se registra melhor, quais são os produtos que as pessoas estão comprando mais nos supermercados? Aí você vai ter uma relação ali naquele caixa, né, que você tira ali o relatório. Essa é a famosa observação mecânica. Ou seja, eu utilizo de outros instrumentos, de outros dispositivos, para, por exemplo, para identificar o comportamento das pessoas. Isso é muito interessante. Por que é interessante, professor? Porque ali você tem um registro bem fidedigno do que as pessoas estão comprando, certo? Um exemplo é estacionamento, quando você vê o fluxo de veículos. Um exemplo, eu quero identificar, por exemplo, o, o perfil, por exemplo, socioeconômico das pessoas que frequentam determinada loja. Às vezes, se o estacionamento tem catracas, tem controle, eu consigo observar até o nível, ou nem observar, né? Eu consigo registrar, eu consigo analisar uma tendência de perfil socioeconômico das pessoas que frequentam determinada loja, em virtude do registro que está ali no estacionamento, certo? Mas que fique claro, eu estou analisando pessoas que possuem veículo.
Se eu for entrevistar, se eu for pensar em todos os clientes, aí eu já vou estar cometendo um erro, porque tem pessoas que frequentam aquele local que muitas vezes não tem veículos. Então tem que ser muito preciso naquilo, no meu objetivo, tá? Por isso que nós falamos para vocês do famoso erro amostral, que é o quê? Identificar de forma clara os meus elementos. O que foge disso são erros não amostrais. Então, os elementos da minha amostra, a identificação correta deles, ou a não identificação correta deles, incide no que nós chamamos de erros amostrais, tá bom? Ou seja, eu analisei pessoas erradas, ou elementos da minha amostra foram elementos não representativos. E a observação mecânica, voltando ao que nós estamos falando da observação mecânica, quais são os meios de coleta? Olha para vocês verem que interessante. Catracas, contadores de tráfego. Por exemplo, contadores de tráfego, você pode pensar nos pedágios. Câmeras, código de barras, equipamentos que monitoram, né, mudanças físicas nos clientes. Vocês viram aqui, batimento cardíaco, respiração, temperatura da pele, entre outras mudanças fisiológicas. Olha que interessante, a observação mecânica também, ela tem a sua relevância. Logicamente, como toda forma de coleta, ela tem suas limitações e tem também as suas potencialidades, podemos assim dizer. Potencialidade se refere às vantagens, limitações se refere às desvantagens. Então, vamos lá nas vantagens. Baixo grau de tendenciosidade, então eu não consigo influenciar, né, na resposta, porque o entrevistador não está ali, só vai coletar um registro. Baixo a médio grau de tendenciosidade na análise, tanto na observação quanto na análise. Por quê? Porque eu só vou analisar aquilo que está registrado. Por isso que pesquisa documental com o uso de dados secundários que eu falo para vocês, entra muito nessa seara do que? Baixa tendenciosidade do entrevistador, porque eu só vou analisar o que está registrado, e também na minha análise. Por outro lado, na observação mecânica, tem algumas desvantagens. Pode ser intrusiva, ou seja, eu estou pegando registro, então, de certa forma, eu estou sendo um pouco intruso, porque no supermercado eu quero ver os registros dos alimentos que eles compraram, dos produtos e tudo. De certa forma, eu estou sendo um pouco intruso ali dentro do registro do supermercado, a não ser que for um amigo, alguém que, de fato, quer contribuir com a minha pesquisa. Nem sempre é adequada a ambientes naturais. Por quê? O que a gente fala em ambientes naturais? Certo? Se eu quero saber, por exemplo, como é o comportamento dos turistas, né, o ideal é que esses turistas vão para determinados ambientes diferentes, e ao mesmo tempo tem ambientes que têm registro, tem outros que não têm. Então, por isso que fala que ela não é adequada a ambientes naturais. Tá? Ambientes que não têm registro, a observação mecânica não serve. Ela tem que ser ambientes que possuem registro. Que vocês viram ali, que são catracas, contadores de tráfego, câmeras, ou seja, ambientes monitorados. Ambientes monitorados não são ambientes naturais. As pessoas podem se comportar de maneira natural, isso é normal. Mas não significa que esses ambientes monitorados, de certa forma, são ambientes controlados. Né? Ambientes controlados. E ambientes controlados podem ser ambientes utilizados, ambientes que eu posso analisar a partir da observação mecânica. Tranquilo, gente? Dúvidas, comentários? Beleza? Ebton diz tranquilo, Maria Clara. Sabrina tá tranquilo, Gabriela, Wallace. Tranquilo. Gabriel,
Ricardo, Ian, tudo tranquilo? Beleza? Aqui nós observamos principalmente, gente, que eu quero fechar agora com vocês, pelo menos esse terceiro conteúdo nosso, né? É observar que nós temos aí diferentes oportunidades de coletar dados. Seja ele por levantamento de campo, seja ele por observação. Então, vocês observaram com a nossa conversa de hoje, que nós fechamos essa parte do conteúdo 3, que fala sobre as formas de coleta. E em falar das formas de coleta, nós estamos especificamente falando que nós temos aí diferentes oportunidades de coletar dados, seja eles qualitativos ou quantitativos, mas no nosso caso, especificamente dos dados quantitativos, pensando que nós temos aí um mix de formas de coleta de dados, seja ele pessoal, correio, telefone, internet, telefone assistido por computador, correio, certo? Interação de voz. Então, quantas opções aí nós temos de coletar dados, que a gente fala dados primários, certo? Por outro lado, nós temos que entender que isso também, tudo que nós fazemos, do ponto de vista da pesquisa, tem que ter um plano. Um plano para que eu possa coletar os dados, processar esses dados e, ao mesmo tempo, analisá-los. Com isso, eu fecho a nossa aula de hoje, agradecendo a vocês, principalmente, pela participação, Eberton, Maria Clara, Sabrina, Gabriela, Wallace, Gabriel, Ângela e Bruna, e os demais que estavam presentes conosco na primeira parte também. Porque nós sabemos que às vezes a nossa agenda não nos permite assistir 2 horas de aula, e principalmente no sábado, e agradecer à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri pelo apoio ao projeto de extensão intitulado Pesquisa Quantitativa, Capacitação em Ferramentas Básicas dos Métodos Estatísticos de Análise para Tratamento de Dados em Pesquisa na área de Gestão de Empresas em Teófilo Otoni e região. Paramos por aqui a nossa aula de hoje.